Olá! Hoje vamos falar sobre o contrato de compra e venda empresarial. Ele iniciou ainda na Idade Média, quando os mercadores começaram a desenvolver a atividade comercial, e se estende até os dias atuais, quando é regulado pelo Código Civil. Na antiguidade, predominava a troca ou permuta de objetos e mercadorias, também conhecida como escambo. Esse processo dificultava as negociações, uma vez que era necessário encontrar alguém que desejasse exatamente aquele determinado bem, e outra pessoa que possuísse o bem desejado. Assim, para facilitar o intercâmbio dos bens e, consequentemente, o comércio, determinadas mercadorias passaram a ser utilizadas como padrão de troca. E dentre as primeiras mercadorias foram utilizadas as cabeças de gado, que originou o termo pecúnia, e o sal, que originou a palavra salário, e posteriormente os metais preciosos. Nesse contexto, a moeda surgiu exatamente quando os referidos metais passaram a ser cunhados com o peso. E com a moeda, não era mais necessário o contrato de permuta para adquirir um bem específico. Então, passou a se tornar possível o contrato de compra e venda, pelo qual determinado bem era adquirido mediante determinado pagamento de um bem em moeda. Dessa forma, surge o contrato de compra e venda e a sua regulação através do Código Civil. Bom, com a chegada do Código Civil em 2002, o conceito de mercadoria ele foi ampliado. Antes, ele se limitava a bens móveis usados em operações comerciais. Agora, com o direito de empresa, qualquer atividade econômica organizada pode ser empresarial, desde que não envolva profissões intelectuais, como médicos ou artistas. A partir disso, o contrato de compra e venda ele passou a ter uma única regulamentação entre os artigos 481 a 532 do Código Civil. Mas então, por que chamamos de contrato compra e venda empresarial? Bom, é para diferenciar o tipo de relação envolvida. Quando é entre empresários que têm objetivo de circulação ou de produção, seja com bens ou serviços, chamamos de compra e venda empresarial. Quando é entre um fornecedor e um consumidor, aí entra o Código de Defesa do Consumidor. E quando não tem nem o fornecedor, nem o empresário, é uma relação comum, como, por exemplo, entre pessoas físicas. Por isso, utilizamos o termo empresarial, para quando os contratos é entre empresários e é ligados a uma atividade econômica. A circulação de bens é essencial para a economia e o contrato de compra e venda empresarial é um instrumento jurídico que torna isso possível. Ele está previsto no Código Civil e serve para transferir a propriedade de um bem em troca de pagamento. Mas no mundo empresarial vai muito além, pois ele faz parte da estratégia de produção e distribuição das empresas. Como destaca Fábio Ulloa Coelho, esse contrato ele garante a segurança e a fluidez das relações de negócio. No contexto atual, as empresas começaram a usar mais os contratos digitais e as assinaturas eletrônicas, mas sem perder a segurança jurídica. No setor de distribuição, por exemplo, esses contratos asseguram prazos, pagamentos e confiança das partes. No contexto empresarial, o contrato deve conter a identificação das partes, detalhes de objeto, condições de pagamento, prazo e entrega. Em casos de bens duráveis ou valores altos, é comum incluir cláusulas de garantia, penalidades e regras de rescisão, garantindo a segurança jurídica e eficiência nas relações comerciais. Para mostrar essa realidade na prática, entrevistamos duas colegas que trabalham nesse setor. Bom, gente, estamos agora com Lisabel Cabral e vamos saber como é que sua empresa utiliza o contrato de compra e venda nas negociações com os clientes. Bom, o contrato de compra e venda, né, ele é utilizado para formalizar as questões comerciais entre os clientes e a empresa. No meu caso, que é uma distribuidora, os nossos clientes são supermercados
como Bonanza, o próprio Atacadão, o Mix Mateus. Também trabalhamos com farmácias, bombonieres e entre outros. Esse contrato ele estabelece de forma clara questões como quais os produtos que são vendidos, as quantidades, os prazos, a forma de entrega, a forma de pagamento, e também prevê penalidades em caso de inadimplência e atrasos na forma de pagamento. Com isso, a empresa ela se protege de riscos operacionais e financeiros, que também ajuda na organização do fluxo de caixa e no planejamento logístico, que é muito importante numa distribuidora, pois trata, né, de questões como estoque e entrega. Além disso, o contrato ele está escrito, ele evita conflitos interpretativos e também ajuda na cobrança judicial para casos de descumprimento. Então, ele vem com essa questão da segurança e da previsibilidade, tanto para o cliente quanto para a empresa. Gente, estamos aqui agora com Micaela Brito e ela vai falar para a gente quais são os maiores desafios no cumprimento do contrato de compra e venda empresarial no dia a dia. Bem, os maiores desafios encontrados sobre o fornecedor é os prazos de entregas estipulados. E a quebra de contrato por parte do cliente dá muito em si sobre o atraso ou a falta do pagamento. Também há algumas dificuldades quando se trata do produto entregue por conta da qualidade e da quantidade dele. Além disso, é muito importante se ressaltar o apoio jurídico, tanto da parte do contratante quanto da parte do fornecedor. Por exemplo, algumas cláusulas elas são com um entendimento mais dificultoso, não tão claro. Então, por isso que é tão importante você ter um apoio jurídico. Por exemplo, às vezes o contratante ele não está adaptado àquelas cláusulas que o contrato exige. Ou seja, por muitas das vezes, a dificuldade no entendimento pode levar à negociação, se pendurar por muito mais tempo, ou sendo em si dificultando o processo completo. Quais são as principais cláusulas do contrato de compra e venda empresarial? Bem, algumas das principais se trata sobre o objetivo da venda, que se descreve em que? Basicamente é o que está sendo vendido. As formas de pagamento, se o cliente vai pagar à vista, parcelado, se vai haver algum desconto. Também é muito importante ressaltar as cláusulas penais, que se trata muito sobre o que eu falei anteriormente. Por exemplo, quando o cliente ele atrasa o pagamento ou não ocorre o pagamento dele, há uma cláusula penal em cima disso. Ou seja, eu atrasei 2 dias, independentemente, tá? Foi descrito no contrato. Então, assim, o cliente ele se responsabiliza disso. E uma parte da responsabilidade do fornecedor em si é a garantia. Por exemplo, se um produto quebra, o cliente ele tem sim o direito de ser ressarcido ou haver aquela troca. Compreende? E para finalizar, o foro de eleição ele é muito importante, porque é onde acontece um local estabelecido judicialmente para resolver os conflitos judiciais, tanto da parte do fornecedor quanto da parte do contratante. Um contrato mercantil é um acordo firmado entre 2 ou mais partes para regular relações comerciais, como compra e venda de produtos, prestação de serviços, representação comercial, distribuição, franquia, entre outros. Ele é regido principalmente pelas normas do direito comercial ou empresarial e pelo Código Civil Brasileiro. Bem, agora eu vou descrever um pouco como que se deve as informações que são dadas no contrato, do contrato mercantil e as prestações de serviço. Esse vai ser o exemplo que eu vou lhe dar. Pelo presente instrumento particular, de um lado, o contratante, nome da empresa ou pessoa, com sede, nome do endereço, inscrição do CNPJ ou do CPF com todos os números descritos, neste ato representado por nome do representante, seja da empresa ou de pessoa, doravante denominada simplesmente contratante. Da parte do outro lado, da contratada, será da mesma forma, só que vai mudar o nome da contratante para a contratada e da contratada para a contratante. As informações serão as mesmas. A primeira cláusula que eu vou falar é sobre o objetivo, ou seja, o presente contrato tem como objetivo a prestação de contratada, como os seguintes serviços e descrever quais são eles. A segunda cláusula fala sobre o prazo, desde o momento que o contrato vigora, após a contar da sua data de assinatura, podendo ser renovado por um mútuo acordo entre as partes. A terceira cláusula ela se fala sobre a remuneração, sendo ela pela prestação de serviços. A contratante pagará a contratada. A
quantia e o valor descrito por extenso no contrato, seguinte a forma de detalhe e como a forma será de pagamento. A quarta cláusula é sobre as obrigações das partes. Por exemplo, a primeira é a contratada. Compromete-se a executar os seguintes serviços com a diligência e a qualidade necessárias. A segunda é sobre a contratante, que obriga-se a fornecer todas as informações e materiais necessários para a execução dos serviços. É sobre a referência. Este contrato será regido pelas disposições do Código Civil Brasileiro, especialmente pelos artigos onde deve ser indicado no próprio contrato, bem como as normas eventuais regulamentadas eventualmente e especificamente a cada setor. A cláusula 6 é sobre a rescisão. O presente contrato poderá ser rescindido por ambas as partes, porém tem que ter o aviso prévio, sendo as obrigações sendo assumidas diante das partes. A cláusula 7 fala sobre o foro. Fica eleito o foro da comarca da cidade do estado para diminuir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer, por mais privilégio que seja. E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em número, vias de igual ao teor da forma, juntamente com as duas testemunhas. Como muito bem definido por minha colega, o contrato de compra e venda ele é definido pelo nosso Código Civil de 2002. Para ele, é reservado 51 artigos, partindo a partir do artigo 481 até o artigo 532. O contrato de compra e venda, ele trata-se de um negócio jurídico em que uma parte, o vendedor, obriga a transferência do domínio de um bem que pertence ao vendedor para o comprador, que assume o dever do preço correspondente à moeda corrente, conforme estabelece o artigo 481. Ou seja, o vendedor ele tem o domínio de uma coisa que vai ser transferida para o comprador mediante pagamento da moeda corrente. Já a sua perfeição se dá com um mero consenso sobre o objeto e o preço, tornando vinculante as partes, só a partir do momento da celebração do contrato, como prevê o artigo 582. Somente esse vínculo, que é mediante essa assinatura, já torna a coisa obrigatória e perfeita. Quando a venda ela é feita em base de amostras, protótipos ou modelos, o vendedor garante que o bem correspondente a essas referências, que prevalecem em caso de divergência com a descrição contratual, é disposto no artigo 484. Quanto ao preço, sua determinação ela pode ser feita por terceiros, por índice do mercado, como o IGPM, ou critérios objetivos, sendo nula a cláusula que atribua a fixação desse preço exclusivamente a uma parte, conforme é descrito nos artigos 485 até o 489. Se não houver estipulação, vai se aplicar um preço usual, praticado pelo vendedor em suas relações habituais, como estabelece o artigo 488. No que tange a despesas dos contratos, como custos de escritura, que não vai ser o caso do empresarial e registro, passa a ser responsabilidade do comprador, enquanto o vendedor ele arca com as despesas necessárias da tradição, da entrega do bem, salvo se tiver alguma disposição contrária da prática comum no comércio. O contrato de compra e venda ele é muito maleável quanto a isso, por conta que é um acordo entre as duas partes. Então, desde que seja previsto em lei que não fira nenhuma das obrigações, ele pode sim ser determinado dessa forma, entre acordo das partes. As despesas do contrato, como custos, no caso comum, escrituras e registros, mas no caso empresarial, algumas taxas, como por exemplo, numa compra de uma marca que tenha alguns débitos fiscais ou alguns outros débitos, o comprador ele vai arcar normalmente com essas custas. Já o vendedor ele arca com custas de tradição, que é no caso o frete daquele bem, salvo se tiver disposição contrária, porque o contrato de compra e venda ele é algo muito maleável, desde que não fira as leis. E essa disposição em contrário, ela é uma prática muito comum no comércio internacional e está prevista no artigo 490. Além disso, exceto nas vendas a critério, o vendedor não é obrigado a entregar o bem antes do pagamento integral, conforme o artigo 491. Ou seja, o vendedor, caso não seja parcelado a venda, não seja a crédito,
o vendedor não tem a obrigação de entregar esse bem antes do pagamento. Os riscos relacionados ao bem permanecem com o vendedor até a tradição, no caso até essa transferência. Então o comprador, nos moldes dos artigos 492 até o artigo 494, tem-se o âmbito mercantil, a situação que se diferencia em casos de falência. Enquanto no regime civil, o vendedor ele pode exigir caução, que é no caso uma prevenção a esses riscos, que está previsto no artigo 495. No direito falimentar, aplica-se regras mais complexas, como a possibilidade de restituição da mercadoria, ou notificação ao administrador judicial, sem direito à caução. Ainda há disposições específicas para certas situações, como o consentimento dos demais herdeiros, a tutores e servidores públicos. Quanto à aquisição dos bens sob sua administração, os artigos 496 até o 497 tem transações imobiliárias com preço baseado em medidas de área, e o Código Civil ele protege o adquirente. No caso, se houver divergências entre a área real com a área declarada, o comprador ele pode exigir o complemento de medida e abatimento proporcional do preço, ou até a resolução do contrato, exceto se a diferença for inferior a 5% da área total, conforme o artigo 500. Em síntese, o Código Civil estabelece um regime jurídico complexo e equilibrado para o contrato de compra e venda, assegurando segurança jurídica às relações negociais. Normas analisadas demonstram a preocupação do legislador em regular minuciosamente esse instituto, essencial ao direito obrigacional e às dinâmicas das relações patrimoniais. Para finalizar, é importante ressaltar novamente que o contrato de compra e venda empresarial ele não se trata de uma relação consumerista, ou seja, a empresa A ela possui um objeto, possui o domínio desse objeto, que vai ser transferido mediante pagamento para a empresa B, ou seja, é uma relação de negócios entre empresas. E ele vai muito além dessa questão de transação. Ele é um instrumento jurídico importantíssimo para regulamentar a economia moderna. No que tange a essa importância, o nosso próprio Código Civil corrobora isso, tendo em vista que é reservado mais de 50 artigos dentro dele para defini-lo e regulamentá-lo. Bem, o nosso código define ele como um acordo bilateral, pois gera direitos e deveres para as duas partes, consensual, que é um requisito que tem que estar presente em todo contrato, né? A parte A tem que concordar com a parte B para que, enfim, tenha um acordo. E o requisito que ele tem que ser oneroso, tendo em vista que ele tem um objeto e um preço. E tudo isso com o intuito de realizar a transferência desse domínio. Além dessas características, temos duas possibilidades. A forma dele ser comutativo, que é em cima de uma coisa certa, um negócio já existente mediante a assinatura do contrato. E um contrato aleatório, que é uma coisa incerta, algo que ainda não existe mediante a assinatura do contrato. Para exemplificar a questão do aleatório, vamos usar o exemplo de uma safra. O agricultor ele vai vender essa safra, mas tem N fatores externos que podem influenciar para que aquela safra não chegue à expectativa que foi abordada dentro do contrato. Então, essa coisa se trata de uma coisa incerta, de um contrato aleatório, que vai ser em cima de algo que vai existir, mas ainda não existe. Então, é muito importante separá-los, porque cada cláusula vai atender a cada necessidade de contrato. O contrato de compra e venda ele possui dois elementos essenciais: o objeto, a coisa a ser transferida, e o preço a ser pago para a transferência desse objeto. Bem, no que tange a coisa, ela precisa ser existente, mesmo que em potencial, né? Como no caso que trouxemos. Precisa ser determinada ou determinável e também precisa ser legalmente comercializável, tendo em vista que ninguém vai fazer um contrato de compra e venda de uma coisa ilegal. E no que tange ao preço, ele precisa ser acordado entre as duas partes para que satisfaça ambas. É importante entender este contrato, porque como futuros juristas, conseguiremos, já através dele, proporcionar soluções seguras, eficazes, específicas para cada negócio, olhando com um olhar estratégico para nossos futuros clientes. Então, eu espero que tenhamos conseguido esclarecer, pelo menos, a parte inicial deste contrato empresarial. Agradecemos bastante pela atenção e até a próxima!